Fala aí pessoal, tudo beleza? Neste vídeo aqui eu quero mostrar para vocês dos jogos que eu criei, o que eu mais gosto, tá? Que é o Playoff Final Shot. Quem acompanha meus vídeos aí sabe que eu gosto de jogar basquete e eu acabei criando então um jogo de cartas que simula uma partida entre duas duplas, tá? Um X2. Então sem mais demoras, vamos conhecer o jogo. Bom, vamos iniciar este vídeo falando sobre as cartas, né? Mostrando os tipos de cartas, suas anatomias e para que elas servem. Vamos começar com as cartas principais, que são as cartas dos jogadores aqui, tá? Então aqui nós temos 3 conjuntos de jogadores, tá? De 1 a 15. Então a gente tem 3 números 3, 3 números 2, tá? 3 números 8 e assim por diante, tá? Então nós temos aqui várias imagens, né, de jogadas do basquete, arremessos, tá? Dribles, tocos, enfim, tá? Então essas são as cartas principais. 3 de cada número aqui de 1 a 15. Mas, tá? Nós temos algumas cartas que têm efeitos especiais. Duas das cartas número 1 e das cartas 15 tem essas bolinhas aqui, tá? Ó. Então uma carta número 1 tem essa bolinha, tá? De basquete aqui que ativa um efeito, que eu vou explicar depois. E a outra tem essas duas bolinhas que também ativa outro efeito. A mesma coisa acontece com as cartas número 15, ó. Perceba, ó. Uma bolinha, duas bolinhas e ativa um efeito. E esse efeito, principalmente o efeito das duas bolinhas, também provoca um efeito na carta número 7, que eu vou explicar depois. Perceba que ela tem duas bolinhas mais uma setinha contrária, tá? Então a carta número 7 ela é a carta Slam Dunk, tá? Ela é a carta que quando baixadas igualmente, vamos depois entender como, elas ativam automaticamente um Slam Dunk, que é a jogada principal do jogo. Beleza? Que é a famosa enterrada, né? Aquelas lindas enterradas do basquetebol norte-americano, beleza? Bom, aqui nós temos também mais 4 cartas especiais também, tá? Que fazem parte das jogadas, que são as cartas de freestyle, né? Que são aquelas manobras, aqueles dribles desconcertantes que acontecem principalmente no basquete de rua, tá? Então elas ativam automaticamente durante o jogo um ponto. E aí nós temos aqui o professor, né? Que é passar a bola entre as pernas. Tem o armhole, que é rolar a bola aqui pelo braço. Tem o spinning, né? Super famoso, né? Os jogadores de basquete gostam de ficar girando a bola na ponta do dedo. E tem o crossover, tá? Que é passar a bola por trás, fazer aquele drible passando a bola por trás das costas, que tem uma plástica linda, maravilhosa. Quem gosta de basquete sabe como é que é, beleza? Legal. O que mais? Temos agora aqui, ó, as cartas de controle de jogada, tá? Então vai mostrar se a dupla, né? Está no ataque, né, no offense, ou está na defesa, ó, embalado defense, né? Quem assiste basquetebol norte-americano aí sabe o que eu tô falando. E aqui nós temos a explicação das jogadas, tá? Elas estão em inglês, né, por causa dos termos, né, do basquete, mas vou fazer umas cartinhas em português também, tá bom? Então, ó, perceba que ela tem os dois lados, né? Um lado é offense, outro lado é defense. Então as duplas vão girando conforme a situação em que eles estão no jogo. Aqui nós temos os marcadores de pontos, tá? Ó, então aqui nós temos, ó, os marcadores de ponto. De um lado é 3 pontos, do outro lado 2 pontos. E nós temos 7 marcadores de pontos. Ou seja, são 7 cestas à disposição durante o jogo, tá? E aí se você fizer uma de 2, você vai colocar o 2 virado para cima. Se for uma de 3, você vai colocar o 3 virado para cima para marcar o ponto que você fez. E o super ponto do jogo, que apesar de valer só 2 pontos, a Slam Dunk, a super enterrada. Qual que é a grande sacada dessa carta? É que se uma dupla conseguir fazer 2 grandes enterradas, tá? Ela vence o jogo encerra e essa dupla é decretada vencedora. Só que não é tão fácil fazer uma enterrada, ok? Tem uma certa dificuldade aí para fazer, beleza? Vamos lá. Então, vamos agora entender qual que é a mecânica do jogo. Bom, gente, o layout do jogo é muito simples, tá? Você vai colocar aqui, ó, no centro da mesa separadamente os slams dunks, né? Aqui, ó, as enterradas separados, os marcadores de ponto. Você vai colocar aqui, ó, o montante com os jogadores aqui virados para baixo, né? A nossa pilha de compras, tá? E aí aqui, ó, deixa eu colocar aqui no lugar certo, né? Você vai, né? As duplas vão ficar, né? Em cruz aqui, né? Como se fosse truco, né? E aí vai se decidir quem vai começar a jogar no ataque, quem vai começar a jogar na defesa. Já explico como é que vai fazer isso, tá?
Mas aí você vai distribuir um desses para cada jogador. Então aqui vai estar, por exemplo, essa dupla no ataque, e aqui nas pontas da mesa vai estar essa turma aqui na defesa. Conforme virar o jogo, né, essa dupla passar para o ataque e essa para a defesa, vai virar a carta. Esses aqui também vão virar a carta. E é isso. Para começar o jogo, você vai distribuir 7 cartas para cada jogador. Uma vez que o jogador pegou suas 7 cartas, ele precisa colocar essas cartas na ordem, tá, crescente dos números, sem que ninguém veja, né, obviamente, as cartas, nem os seus oponentes e nem a sua dupla, nem o seu parceiro de dupla. Vai colocar na ordem, tá, 7 cartas, e aí ele vai revelar para todos a carta mais baixa e a carta mais alta. E essas cartas vão ficar na mesa, tá, sempre disponíveis para que todos vejam qual é o gap de cartas que ele tem. É imprescindível que essas cartas estejam na ordem, porque se você não colocar na ordem, você vai atrapalhar a jogada do seu parceiro, ok? Isso é a primeira coisa que os jogadores precisam fazer antes de iniciar a jogada. Bom, pessoal, vamos aqui agora então mostrar qual que é a mecânica principal do jogo, tá? Então vamos simular aqui um ataque. E aqui nós temos aqui as mãos aqui, ó, dos dois jogadores que são dupla, né, que são parceiros. Eles têm aqui as cartas reveladas e a mão. Então vamos dar uma olhadinha na mão desse jogador aqui, ó, que já está na ordem, bonitinho, né, de 8 a 13. Na mão desse jogador aqui, eles não estão vendo uma mão do outro, certo? E a mecânica principal consiste no seguinte: um jogador, e aí eles decidem na hora quem vai ser o primeiro, o segundo, aí tanto faz, tá? Não tem uma ordem específica. Esse jogador vai tentar baixar uma carta, revelar uma carta desse jogador e vice-versa. Então vamos supor que esse jogador aqui, ó, revele, tá, essa carta número 6 aqui. E esse jogador aqui, ou por dedução, ou por memória, ou por sorte, por que não, tá? Esse jogador aqui revele essa carta número 8 aqui desse jogador. Perceba que o que está acontecendo, a diferença entre as cartas é uma diferença de 2. Então eles estão na iminência de fazer uma cesta de 2, tá? Então esse aqui é o ponto mais comum. Não é o mais fácil, mas é o mais comum de fazer um arremesso simples aí de 2. Nesse momento, tá, eles não marcam o ponto automaticamente, mas eles abrem a oportunidade para a defesa tentar dar um toco, tentar bloquear essa cesta. O que eles têm que fazer? Usando exatamente a mesma mecânica, tá? Eles precisam baixar 2 cartas que têm uma diferença de 4, tá? O dobro da cesta de 2, tá? Essa é a forma de dar o toco numa cesta de 2. Caso eles consigam, tá? Que é esse caso aqui, desse exemplo, então todo mundo pega as suas cartas de volta, pessoal, inclusive defesa e ataque, as cartas voltam para as mãos dos jogadores, aí inverte-se, né, a jogada, quem está na defesa vai para o ataque, quem está no ataque vai para a defesa, e vamos repetir as mecânicas, ok? Agora, caso os nossos jogadores aqui da defesa baixem cartas que deem um valor menor ou maior do que 4, tá? Então eles não deram o toco, tá? O toco não foi dado. Nesse caso, os nossos jogadores atacantes vão fazer a cesta de 2, qualquer um dos 2 jogadores pode guardar os pontos, tá? Tanto faz. E eles perdem essas cartas, tá? Eles vão perder essas cartas para uma pilha de descarte. Então imagina aqui, vai que várias já tenham aqui saído, vamos supor, tá? Que tenham saído todas essas cartas aqui já. Então essas cartas vão ficar aqui, ó, organizadinhas, tá? Em ordem, na mesa, do lado da pilha de compras, tá? Para que todos vejam quais as cartas já saíram do jogo, certo? Então, isso aqui é um elemento de dedução. Então, vai ficando cada vez mais fácil de deduzir quais cartas estão nos jogos e quais cartas podem estar na mão do meu adversário ou na mão do meu parceiro, beleza? E essas cartas não voltam mais para o jogo, exceto se eu ativar o efeito que eu vou explicar daqui um pouquinho. Bom, outra forma bacana de pontuar, importante, né, que pode fazer a diferença no final do jogo, é tentar fazer uma cesta de 3, fazer um arremesso de 3. A diferença do arremesso de 3, ele tem uma dificuldade maior, tá? Esse arremesso só pode ser feito quando você conhecer, tá, alguma carta do seu parceiro, e ele também uma sua, tá? Porque vocês jogaram antes ou porque vocês estão confiando na dedução de vocês. Então a cesta de 3, como ela é muito mais difícil de fazer no jogo de basquete, aqui também é mais difícil. Você precisa anunciar a cesta, tá? Você precisa informar aos outros jogadores, ó, vamos tentar fazer um arremesso de 3. Então vamos supor que eles façam então
esse jogador aqui baixe essa carta do seu parceiro e esse outro jogador aqui baixe essa carta aqui do seu parceiro. Depois de ter anunciado que era uma cesta de 3, então eles estão na iminência de fazer uma cesta de 3. Nesse caso, gente, a defesa precisa... opa, peguei a carta errada. Precisa baixar uma diferença de 6, tá? Que é o dobro do 3, tá? Para conseguir dar o toco. Da mesma forma, se conseguir dar o toco, as cartas voltam para a mão de todo mundo, normalmente, nos lugares certos, e é bom prestar atenção nesse momento. Não se marca o ponto e vira a jogada. A única vantagem ou desvantagem, né, é que aí as cartas se tornam conhecidas, ok? Então isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Agora, caso a dupla consiga fazer, né, então vamos supor que... então imagina aqui que a defesa abaixa isso aqui, ó, 8 pontos. Então não deu o toco. Aí a cesta de 3 é concluída. Aí vai se dar um marcador desse de 3 para a dupla que fizer, né? E da mesma forma, vai perder as cartas, essas cartas vão para a pilha de descarte na ordem bonitinho para a gente poder deduzir quais cartas estão fora do jogo, tá? Uma coisa que eu não falei a partir do momento que se perde cartas, tá? Então aí os jogadores que fizeram um ponto precisam repor essas cartas e comprar cartas novas, tá? E aí tem uma coisa importante que pode acontecer. Vamos supor que você compre cartas que sejam menores ou maiores das que você já tem revelada. Vamos supor que esse jogador compre um 15 e o outro jogador compre uma 1 para repor a mão de 5. Aí nesse caso, ó, esse que comprou 15 vai passar essa de 14 para a mão na ordem bonitinha e a 15 passa a ser revelada. No caso aqui do outro jogador que pegou uma carta 1, ó, ele pega a 3 na mão, vai colocar na ordem certinha, bonitinha, tá? E agora a 1 fica revelada. Isso é interessante porque agora eu sei qual é o número dessa carta aqui na mão do meu parceiro, ok? Outra forma também até mais fácil de pontuar, tá? No momento da jogada de ataque e somente de ataque, tá? Se isso acontecer num momento de defesa, o ponto não vale, tá? Você fica sabendo que a carta tá ali, mas não vale. Se esse jogador aqui, ó, revelar uma carta de freestyle no momento do ataque, então eles marcam esse ponto automaticamente. Esse jogador nem precisa baixar a carta desse aqui, tá? Nem pode, né, na verdade, a não ser que ele já tenha baixado, né, que seja inverso, e essa carta vai para a mão de pontos, o ataque se encerra, não tem defesa, tá? Já vira o ataque para a próxima dupla. Essa é a forma mais simples de fazer ponto, né? Por isso que só vale aqui, ó, um pontinho, que é o freestyle. As enterradas, tá? São bem difíceis de fazer, mas a ideia é muito simples. Os jogadores precisam baixar simultaneamente, tá? Sempre na mesma mecânica. Um baixa a carta do outro, tá? Nunca você revela uma carta sua em hipótese nenhuma no jogo, ok? E aí, eles precisam baixar cartas iguais, gente, ó. Baixou 8 aqui e baixou esse 8 aqui, por exemplo. Eles estão na iminência de uma enterrada. E aí, eles estão diante de uma decisão. Eles decidem se essa jogada vai ser uma bandeja, e aí vai ser uma cesta de 2 simples, tá? Uma cestinha de 2 simples. E aí, nesse caso, a defesa vai ter que baixar lá o 4 para dar o toco como uma jogada normal e tudo se segue como é mesmo. Agora, se eles decidirem que eles vão tentar enterrada, eles precisam combinar, tá? Mais um dos combinados que podem ser feitos. Qual é a diferença que eles vão ter que baixar? Eles vão ter que baixar mais 2 cartas, tá? Com a diferença que eles decidiram. Então eles decidem assim, vamos baixar uma diferença de 1 ponto, sei lá, de 2, vai, vamos baixar uma diferença de 2. Aí eles vão repetir a mecânica, e se eles conseguirem baixar então essa diferença, aí eles conseguiram fazer a jogada da enterrada. Se eles errarem a segunda tentativa, desistirem da bandeja e irem para enterradas e errarem, eles perdem as 4 cartas que vão para a pilha de descarte, tá? Então, assim, é arriscado, né? A vantagem é muito grande, né? Mas o risco também é. Beleza? Então, vamos supor que eles conseguiram. A partir do momento que eles conseguiram, tá? Essas 4 cartas na sequência certa, aí a defesa precisa baixar também, tá? Cartas iguais. Só que assim, a defesa também tem a chance de escolher não defender.
Então vamos supor que a defesa pensa assim, não, melhor, a gente não tem muita noção das cartas um do outro, a gente não vai defender. O que acontece? A dupla que atacou vai ganhar o slam dunk, vai fazer os 2 pontos, se fizer mais o slam dunk, ganha o jogo, tá? E aí sim vai perder as 4 cartas que vai para o descarte, e cada um vai ter que comprar 2 para reiniciar a jogada, ok? Agora, vamos supor que a defesa decida, não, nós vamos tentar dar um toco nessa enterrada assim, tá? A lá LeBron James. Aí, ó, se eles baixarem 2 cartas iguais, é toco. Agora, se por acaso eles não baixarem cartas iguais, aí a punição é outra. A punição é a seguinte, é como se eles tivessem feito uma falta de defesa, e aí então a dupla de ataque ainda pode tentar um lance livre, tá? Caso não tenha sido o segundo slam dunk, né? Se for o segundo slam dunk, aí acabou o jogo, né? É a dupla vencedora. Agora, se não for, eles vão pro lance livre. Não é tão fácil sair 2 slam dunks não, tá? Parece fácil, mas não é. Então vai para 2 pontos, que é o lance livre. O que acontece no lance livre? É o terceiro combinado que pode ser feito. Eles decidem quem vai fazer o lance livre e, para vencer o lance livre, um dos jogadores da dupla precisa adivinhar uma das cartas, tá, do oponente. Então, essas cartas, por exemplo, aqui vão estar fechadas. Aí ele fala, não, eu acho que essa carta aqui é número 7. Ele fala primeiro e revela. Se ele acertar, eles ganham mais 2 pontos de lance livre, tá? Então, essa é a mecânica das enterradas. Agora aqui tem uma coisa especial, tá? Vou trazer as cartas de volta aqui, que é o seguinte. Vamos supor que as duplas, ao baixarem a carta no início da jogada, ambos baixem a 7. Se ambos baixarem a carta número 7, eles vão direto para a enterrada. Eles não precisam tomar a decisão da bandeja enterrada. Já é uma enterrada. E aí, cabe à defesa decidir se defende ou não, ok? Bom, agora eu vou explicar o efeito, tá, dessas cartinhas aqui que ficam reveladas. Você deve ter pensado, talvez, né, se você é um jogador experiente, você deve ter pensado o seguinte: poxa, mas e quando as cartas reveladas viram 1 e 15? Não tem uma maior que 15, não tem uma menor que 1. Essas cartas ficam mortas no jogo, né? Bom, tem 2 cartas que ficam sim mortas, tá? Uma 15 que não tem a bolinha de efeito e uma 1. Então aí é azar de quem pegar, né? Mas existem 2 cartas, tá? 1 e 2 cartas 15 que tem um efeito. Então, ó, o primeiro efeito é o de uma bolinha. O que acontece? Na hora da jogada de ataque, vamos supor, você escolheu uma carta do seu oponente. E aí, do seu oponente não, desculpa, do seu parceiro. O seu parceiro vai e olha, tá? Na pilha de descarte, que tem ali uma carta que pode ser usado para tentar uma cesta de 2, ou uma cesta, ou uma enterrada, enfim, né? Só que assim, isso só pode ser usado na de 3 se avisar antes, tá? Então tem que sacar antes. Você não pode simplesmente usar esse efeito para uma cesta de 3 sem avisar. Sempre tem que avisar. Então, ó, se ele tem ou a 1 ou a 15 nas extremidades, tá? Se o parceiro dele tiver uma 1 ou uma 15 com o efeito na extremidade, ele pode pegar essa carta e trocar por qualquer carta que seja interessante para ele. Mas se ele tem uma bolinha, ele pode pegar qualquer uma menos a 7. Tá? Então ele vai vir aqui, substituir. Vamos supor que a 2 é interessante para ele fazer uma cesta de 2 ou provocar uma enterrada. Tá? Então ele vai e joga essa carta. A única coisa é que, independente da cesta sair ou não, no final da jogada, esse jogador vai ter que repor, né, essa carta aqui na extremidade. Talvez essa carta vá para a mão, enfim, né? Como é feito toda e qualquer recomposição de mão, tá? Agora, se ele tiver, vamos colocar aqui no descarte de volta, né? Aí sim, né? Aí sim essa carta fica morta aí e ela sai do jogo definitivamente. Agora vamos supor que ele tenha, ó, a mesma coisa acontece com a 15, tá? Então vamos supor que ele tenha, na verdade, ó, a carta com efeito de 2 bolinhas, tanto a 1 quanto a 15, né? No caso, o parceiro dele. Se ele ativar o efeito dessa carta, pegar essa carta aqui, então o parceiro tem essa carta, ele pega essa carta, ele pode comprar qualquer uma, inclusive a 7, né? Lembre-se que a 7 ela é especial, né? Se nós
baixarmos 2, 7 vai direto para a enterrada, tá? Então isso faz com que essas cartas 1 e 15 tenham algum efeito no jogo e não fiquem mortas nas pontas das mãos dos jogadores. Bom, pessoal, o fim do jogo, tá, é disparado de 3 formas. Ou quando a mesma dupla faz 2 slam-dunks, ou então quando o último ponto disponível, que são 7 pontos disponíveis, tá? Quando o último ponto é feito no jogo, o jogo se encerra automaticamente e os pontos são contabilizados. Ou então, quando o primeiro jogador não consegue mais ter uma mão de 4, ou seja, já compramos todos os jogadores da pilha aqui de compra, e em uma determinada jogada, algum jogador ficou com 4 jogadores na mão. Então, o jogo não pode continuar, o jogo termina, e aí é momento de contabilizar os pontos. Caso aconteça um empate, tá, no final do jogo, não existe empate no basquete, então aí vamos para a cesta de ouro. A gente reorganiza as mãos e vamos jogando. Aquele que marcar um ponto, seja de 2, seja de 3, ou seja um freestyle, tá? Ou até mesmo uma enterrada, ele se sagra vencedor do jogo. Bom, esse aí foi Playoff Final Shot. Se você gosta de basquete ou não, ou só gostou do jogo mesmo, cara, deixa um like aí, comenta, tá? Os comentários são muito importantes aí. Grande abraço!